posso escalar a minha empresa? Quando eu tenho pessoas que multiplicam conhecimento e que garantem resultados exponenciais. Esse é o grande papel de um líder. Um dono do negócio tem que pensar em crescimento, você tem que pensar em escalas, tem que pensar em modelo, tem que pensar em oportunidades. A tua cabeça tá cheia. Então ser inteligente é isso, é eu começar a ter gente resolvendo as coisas que antes eu resolvia. E aí que entra o papel de um líder. A minha empresa chegou no seu máximo, a minha empresa chegou no seu limite. E pior, eu não aguento mais de tanto trabalhar. Por quê? Porque não tem metodologia de trabalho, não tem divisão de setores para que as pessoas saibam o que tem que fazer. E não tem líderes formados de maneira adequada. Se você tem clareza do que cada um tem para fazer, que são os processos implementados, e de fato o líder maior na gestão do negócio, com visão de futuro e melhores caminhos, a coisa vai acontecer. Então, vamos cada um sentar na sua cadeira, cada um ocupar o seu lugar e permitir que os outros também ocupem lugares. O que precisa para ser um líder de verdade na tua empresa? O que precisa ter para ser um líder de verdade? Campa, conta aí. Hoje vai ferver esse conteúdo, mas não vou ser eu que vou contar, não. Esse aqui é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para você pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. Eu sou Cristiane Campagnolo. Eu sou Patrícia Gopian. Então, olha só, já descobriram quem é que vai falar sobre isso, né? Patrícia Gopian. Pati, querida, aproveite e se apresente aqui pra gente. Vou me apresentar. Eu sou Patrícia Gopian, cofundadora e CEO da Bússola Executiva. Opa, legal. E admiradora de vocês. Então é recíproco o negócio aqui, Aqui, ó. Fechou. Show de bola. Em primeiro lugar, obrigado, né, por você estar aqui com a gente, estar aqui dedicando teu tempo pra gente falar sobre esse tema tão importante que é a tua área de expertise. Liderança, não é, Paty? Conta um pouquinho mais pra gente, hein? É verdade, a liderança e muito o papel de cada um dentro da empresa, né? Qual é o papel do líder, o papel dele com os seus liderados, o papel dele com o próprio líder dele, enfim. E vocês sabem mais do que ninguém o quanto é importante cada um ocupar o seu papel dentro da empresa para que as coisas possam fluir da melhor maneira. É porque esse é o jeito certo, né? Cada pessoa na empresa tem que ter o seu papel, tem que ter sua responsabilidade, os resultados esperados. E no dia a dia, Paty, conta pra gente, o que você faz? Você forma líderes? A Bússola Executiva ela é especialista nisso, em formar líderes executivos, que a gente fala. Então, tem a primeira liderança, né? As pessoas chegam numa primeira liderança, uma média liderança, mas o grande objetivo da Bússola é ajudar aquelas que querem chegar numa alta posição executiva e fazer uma carreira que a gente fala de sucesso com integridade e qualidade de vida. Bacana, acho legal esse ponto, porque quando a gente fala nisso, muitas vezes há um tabu no ramo empresarial, principalmente no nicho que a gente atende, que é um nicho assim até 300 funcionários. O que acontece? Normalmente tem empresários, aqueles mais tradicionais, eles têm medo das pessoas que crescem na empresa. Olha só como é paradoxal isso. Pô, a pessoa está crescendo, vai estar ganhando muito mais, vai ter que pagar um monte de dinheiro para essa pessoa. Mas e aí, qual é a contrapartida, né? A contrapartida é o resultado. As pessoas, elas, quando começam a entregar mais resultado, começam a crescer na empresa, é um ganha-ganha. Todo mundo está ganhando. Sabe o que eu acho legal nisso, Campa? E Paty também. Olha só, a empresa ela tem vários níveis. Quando o empresário inicia o seu negócio, é ele mais um ou dois e é muito trabalho operacional, muita correria do dia a dia e isso é normal, isso está certo. Aí começa a subir de patamar. Aí o empresário começa a ter mais funcionários, mais pessoas na sua equipe, começa a formar time e aí começa a ficar apertado. E aí chega um terceiro patamar, que é onde ele começa a ter líderes. Esses primeiros líderes que você falou. Até para dividir, né, os braços. Exatamente. Cada líder fica responsável por um setor, cada líder é responsável por algumas pessoas da equipe. Então, cada um forma a sua própria equipe. Literalmente, que nisso gera um time como um todo. E aí, o empresário começa a crescer mais, começa a se desenvolver. Já não é suficiente um líder para alguns funcionários. Precisa de líder dos líderes. E aí o negócio começa a ficar apertado. E aí começa a ter gente de competência para poder fazer aquela coisa acontecer. E essas pessoas são raras. E essas pessoas são especiais. E é essa a tua especialidade? Fala se eu entendi direito, Paty. É isso mesmo, Cris. Porque o que acontece? Isso que vocês falaram é muito verdadeiro.
Muitas vezes, poxa, mas é um salário tão alto, né? E não é sobre o salário, é o valor que cada um gera. E toda vez que você tem alguém que ocupa uma posição de liderança, esse alguém tem o papel e a obrigação de fazer com que aquele time entregue no nível cada vez mais alto. E qual que é o grande valor para você alavancar os resultados de uma empresa? Você não pode depender da força de um indivíduo. Toda vez que eu dependo de um indivíduo, eu já limitei o crescimento. Porque não adianta, é humanamente impossível você escalar uma empresa. Se você tem um negócio e eu imagino que você queira escalar ele, eu também sou dona de um negócio, a Bússola Executiva é uma empresa e a gente fala sobre isso com as pessoas abertamente, é sobre isso. Pô, como é que eu posso escalar a minha empresa quando eu tenho pessoas que multiplicam conhecimento e que garantem resultados exponenciais? Esse é o grande papel de um líder. Então, o grande lance é que valor essa pessoa gera para o teu negócio. Não é qual é o salário, é o valor que ela gera, o quanto isso retorna. E do outro lado, se você não tem alguém para fazer esse papel de conduzir pessoas para resultados superiores, quem vai ter que fazer? Você que é o empreendedor, você que é o empresário. Se você desce na operação para fazer tudo funcionar, quem que pensa no futuro, na estratégia, nas melhores práticas, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que precisa. A gente costuma sempre falar que empresário que desce para o operacional, desce para o tático muitas vezes, tendo equipe para isso, ele está negligenciando a sua principal responsabilidade. Porque qual é o papel do empresário? O papel do empresário é simplesmente olhar para a empresa, aonde que a gente vai chegar e como que a gente vai chegar lá. Então aí que entra a importância de eu ter uma equipe alinhada, mas eu também ter líderes alinhados com isso. E as pessoas, essa questão de equipe, quando eu tenho gente trabalhando comigo, é uma relação de ganha-ganha. Pô, a pessoa está aqui, em teoria, no Brasil, né? Em teoria não, que a legislação manda, no Brasil a pessoa troca horas por salário. Mas, na verdade, o correto é o quê? Vamos entregar resultado. Então, essas horas, por mais que esteja vinculado a uma legislação, tem que ser convertida em resultado. E eu acho bacana isso. O papel do líder é justamente esse. Fazer com que a equipe tenha clareza dos resultados que a equipe entregue e entregar esse papel. Mas, na prática, você percebe que isso acontece, que os empresários estão atentos a esse detalhe? Acho que tem dois pontos super bacanas de serem observados e de serem cuidados para que as coisas aconteçam como deveria ser. Eu falo muito, e aí eu converso com os líderes, né? Como Perfeito. empresa, a gente conversa com os líderes. Eles são o meu público-alvo é o líder. Então, muito do que eu falo para eles é assim, sabe qual é o seu papel? Aí eles vão lá e dizem a função. Ah, eu sou sei lá, gerente de não sei o quê, eu sou head de não sei o quê. Não, qual é o seu papel? Não, então, eu cuido da área tal. Não. Deixa eu falar. Eu sei qual é o papel de todo mundo que está aqui. Sabe qual é o seu papel? Fazer a empresa onde você trabalha prosperar. Esse é o seu papel. E o que a empresa te dá em troca? Qual é o maior valor que a empresa te dá? Salário? Bônus? Não. Tudo errado. Sabe o que a empresa te dá em troca? Conhecimento, desafio e robustez para um futuro que talvez hoje você nem consegue sonhar, mas que você pode realizar quando você entender que o maior valor que você recebe da empresa é um aprendizado que ninguém nunca vai tirar de você. Quando você leva esse nível de consciência para as pessoas que trabalham na tua empresa, elas entendem que, na verdade, elas ganham muito mais do que o salário. Gente, e eu falo para os meus alunos também, falo, ninguém é hippie, eu não sou hippie, né? Eu gosto de dinheiro. E tem que ter, né? E tem que ter, é muito Lógico. bom, dinheiro é muito bom, a gente realiza sonhos com ele, mas não adianta você perseguir só o dinheiro pelo dinheiro. Isso é o que eu ensino para os líderes da Bússola. É que a gente fala muito do ser antes de ter. Então, seja tão grande quanto aquele lugar que você quer ocupar hoje. E quando o dono da empresa, né, quando o empresário abre esse espaço, mostra para o líder que, olha só, você está aqui, esses são os resultados, é isso que eu espero de você, mas eu vejo muito mais. E se você quiser ser tão grande quanto essa empresa vai ser também, eu estou pronto para te ensinar. Mas junto com esse ensinamento vai vir muito desafio. Você está afim? Que às vezes a gente tem que puxar um compromisso. Esse cara fala, eu tô. Porque se o cara não tiver afim, na boa. Não acontece. Troca o líder. Troca o líder. Não funciona, não serve para tua empresa. Só que a hora que o cara fala pra você, tô afim. Então senta você que é dono do negócio na tua cadeira de dono e deixa esse profissional fazer o trabalho dele, que é liderar, que é conduzir, engajar, mobilizar. Foca em resultado, mas do jeito certo. E para isso, muitas vezes, e aí o segundo ponto, nem sempre o dono da empresa, ele abre esse espaço.
Então, existem falar muitos exatamente profissionais capacitados, mas Posados frustrados. por uma estrutura, por uma cultura, né? E às vezes é bom trazer esse ponto, porque tem muito empresário que às vezes ele não solta um pouquinho, ele não larga o osso, até mesmo por causa de ego. Uhum. O ego de quê? Pô, eu sou a pessoa que mais resolve, eu sou a pessoa que apaga os incêndios, que mata no peito, e de Eu repente sou o tem que alguém... mais sei. mais sei. Eu não quero alguém que saiba mais do que Aí eu dentro da minha empresa. Aí eu começo a ter alguém lá fazendo isso pra mim, dá um ciúminho. Eu passei por isso. Como empresário, eu passei por isso, que eu tive do outro lado. Eu fui aquele apagador de incêndio que fazia tudo, que a empresa não funcionava sem mim. Quando eu comecei a ver, poxa, eu sou inútil nesse negócio, não precisa mais de mim. Cara, dá um vazio por dentro aquilo. Mas quando te Virei cai a vagabundo. ficha, virei vagabundo. Mas quando te cai a ficha, que não, peraí, só um pouquinho, esse é o jeito certo. Porque se abre uma empresa para isso. A empresa é uma estrutura, é um ativo que gera um passivo. Então, teoricamente, você não tem que estar envolvido. Mas eu queria comentar um negocinho que eu estava me lembrando aqui. Você falou essa questão da pessoa perceber que aquilo ali é um valor que ela vai receber, um aprendizado que ela vai ter que é para a vida. Eu acho que falta um pouquinho disso hoje nas pessoas, de certo modo. Porque eu estava me lembrando, Cris, o meu primeiro emprego, o meu primeiro cargo de líder, eu ocupei com 15 anos. Caramba. 15 anos. Eu trabalhei numa rede de supermercados, no setor, na época a gente chamava de CPD, que era hoje a TI, né? Ah, lembrou, né? Eu Entregando lembrei. a idade. Tem jeito não, né? Tá bom, eu sei o que é. Só que aí, olha só, onde é que é isso aqui? Olha onde eu vou chegar. Ó. Naquela época, lá eles pagavam muito mal naquela empresa, sabe? Pagavam muito mal. E as pessoas faziam corpo mole. E de propósito. Eu tô trabalhando quanto eu valho. Tô trabalhando conforme me pagam de pagam. salário. Não vou fazer mais que não me pagam mais. E eu ali, meu primeiro emprego, poxa, tinha ambição, queria crescer e tudo. O que acontece? Eu trabalhava como se eu ganhasse mais que o dono. Entendeu? Eu ia lá, aprendia, botava em prática. E o resultado foi que eu passei a chefe do meu setor, depois eu passei a gerente do CPD justamente por mostrar produtividade, por mostrar resultado e resolver problemas. Só que eu percebo, não sei se você concorda comigo, eu percebo que hoje tem muitas pessoas que parece que não estão preocupadas com a carreira, elas são imediatistas, querem resultados imediatos. Você percebe algo assim também? É real, tá acontecendo essa coisa do imediatismo, da ansiedade, do querer tudo para ontem, é fato. Mas eu acredito que é muito o papel do líder meio que ajudar as pessoas a entrarem no lugar correto de pensamento e de atitude. Perfeito. E aí a gente está falando do líder que responde para o dono da empresa, mas o dono da empresa também é um líder. Ele é o principal líder Parte da de empresa cima, dele. não é? Sim. Então, assim, quem é o principal líder? A gente fala muito, só para um pouco brincar com a linguagem, a gente fala muito do executivo, que é o mais alto nível de gestão de uma empresa. Perfeito. Quem é o principal executivo da empresa? Quem tiver na cadeira lá em cima. Se é o dono, se é alguém que ele nomeou, aquele é o principal executivo. Se você está no teu negócio, você é o dono do teu negócio, se você está nele, então você é o principal líder daquela companhia. Você tem que fazer e ser o exemplo de liderança, não de operação, né? Mas esse desprendimento da vaidade, só voltando um pouco, ele é muito verdadeiro, né? Eu também passei por isso recente na Bússola, porque até então eu era a única mentora da empresa. Começa comigo. É a cara da empresa, é a mentora, e de repente eu falei, não, peraí, eu tô virando a barreira da minha empresa. A minha empresa não pode crescer mais porque o meu tempo vai acabar. O meu tempo é finito para fazer mentoria. Então eu comecei a virar a barreira. E aí qual que Mas foi o mesmo lance? assim, você tinha o teu precioso lá, que nem do filme Senhor dos Anéis. A minha mentoria é o meu precioso. Como é que eu vou largar para outra pessoa cuidar do meu bebê? Exato, é Dá porque uma parece- dorzinha. dói. Dói. É que no começo e a gente também- acha que não vai dar conta. E percebe que dá conta, dói mais ainda. Então, e o lance da vaidade mesmo. É. Porque pode falar o que for. No final do dia, se você criou um negócio, que você falou, é um bebê, é um bebê. filho, é um negócio que eu fiz, Poxa, então tem esse lance, né? E aí você tem que passar por um processo mesmo de desprendimento da sua vaidade para a construção de um negócio que vai ganhando solidez. E aí foi o processo de formar mentores. E formar mentores, que eu brinquei, foi, putz, fazer um download da minha mente para vocês, contar, sabe, os teus segredos mais íntimos de como você faz aquilo funcionar. Como você faz? E de repente você conta para alguém e depois colocar eles na linha de frente e falar, essas pessoas são tão boas quanto ou até melhor do que eu, então podem confiar nelas. É um processo mesmo pessoal que eu entendo essa jornada, mas o que era mais valioso? A Patrícia ou a empresa? Poxa, a empresa. Eu não fiz a empresa junto com os meus sócios por ego. Eu fiz porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo, né?
Então, para esses propósitos e objetivos se tornarem verdadeiros, a gente precisa se desprender daquele, né? Só Verdade. eu. Não, tem muita coisa boa. Então, assim, esse é um processo, mas olha, posso dizer, vale a pena, passem por ele, superem a questão da vaidade, porque todo negócio ele gera alguma coisa para alguém ou para uma sociedade, certo? Então as pessoas precisam que você prospere para que mais pessoas ou, enfim, negócios sejam impactados. Porque o seu negócio fornece algo para outro negócio, né? Seja lá o que for, todo mundo precisa crescer. É bom para todo mundo. É que, na verdade, o que acontece assim, ó. Qualquer dono de empresa, dono de empresa, que tem um produto, um serviço que acredita, opa, este produto, este serviço é algo transformador. Ajuda pessoas. E o propósito de uma empresa é pessoas. Deveria ser, pelo menos, pessoas. Ah, mas tem o bolso. Claro, beleza, faz parte. Mas antes de tudo, vem as pessoas. Então, se eu tenho algo que eu sei que agrega na vida das pessoas, eu acredito que eu tenho uma obrigação moral de levar isso para mais e mais pessoas. Exato. Para mim, empresário, que eu não quero crescer, não quero ter mais gente na minha equipe e tem um produto bom, tá cometendo um pecado muito grande. Uma hora vai ter que prestar conta disso para alguém. Só que o grande detalhe é que produto bom, serviço bom, ele não se vende sozinho, ele não é entregue sozinho, ele não é feito funcionar sozinho. Você precisa de pessoas. Então, é aquele negócio é multiplicar para a gente poder conquistar. Quanto mais pessoas eu tenho inseridas na minha cultura, fazendo aquilo que hoje só eu faço, mais a empresa vai ter esses resultados. E uma coisa muito interessante que eu vejo assim todo santo dia, que a gente tem um programa de estruturação empresarial chamado Stratos, onde a gente ajuda o empresário a crescer com mais lucro e liberdade. E uma coisa comum que eu ouço dos membros é assim, ó, Campa, eu não queria soltar aquele setor. Tinha um líder, mas eu tava lá em cima, eu tava lá acompanhando, eu tava lá cobrando, eu tinha medo. E agora eu soltei. E aí, como é que foi? Tá funcionando melhor do que quando eu tava lá. Óbvio. E aí a pessoa fica até meio assim, mas então eu era incompetente? Não. Acontece que aquela pessoa só tem aquele setor para cuidar. Você, como dono do negócio, tem que pensar em crescimento, você tem que pensar em escalas, tem que pensar em modelo, tem que pensar em oportunidades. A tua cabeça tá cheia. Então, ser inteligente é isso. É eu começar a ter gente resolvendo as coisas que antes eu resolvia. E aí que entra o papel de um líder. E aí bate no teto de vez em quando, né, Campa? O Quando não crescimento faz, né? da empresa, o crescimento da empresa. Porque quando chega naquele nível que eu tava falando antes ali, né? Pequenininho tem funcionários, depois tem alguns líderes. Mas aí o empresário é aquele que tá mandando em tudo que tem que acontecer para tudo quanto é lado. Ele nem se dá conta que ele tá fazendo isso. É centralizador. As coisas têm que passar tudo por ele, mesmo que seja um comando para ser dado para alguém fazer. Ou uma autorização que é dada para alguém fazer alguma coisa, né? São aquelas microgerenciamento do todo dia. Se acontece na vida dele isso toda hora, todo momento, ele vai ser o freio de mão puxado, que é como você falou, da própria empresa. Por quê? Ele consegue chegar até um teto. Tem um teto onde ele chega, ele vai bater no teto e não vai passar. Aí vai dizer, a minha empresa não cresce. A minha empresa chegou no seu máximo. A minha empresa chegou no seu limite. E pior, eu não aguento mais de tanto trabalhar. Por quê? Porque não tem metodologia de trabalho, não tem divisão de setores para que as pessoas saibam o que tem que fazer. E não tem líderes formados de maneira adequada. E sabe o que é pior, Campa? Tu sabe? Tu vai confirmar isso para a Patrícia agora. Tem gente que coloca o líder para testar se ele vai ser um bom líder, mas não conta para ninguém que ele é líder. Você acredita nisso? Não. Acontece. Acontece. Então, Conta só mas- pro líder que ele vai ser É. líder, para as outras pessoas que seriam os Então, liderados dele, não. Ele continua de igual. Não, é judiação das pessoas, né? Até do Sim. próprio líder, porque ao invés de você Principalmente. desenvolver, você acaba gerando uma carga muito grande emocional e talvez uma redução do potencial também, né? E tem uma coisa também, Cris, que eu acho, não só vir o teto, né? Esse desprendimento da vaidade, mas também entender que existem outras formas de fazer um resultado acontecer e que às vezes o líder não tem o mesmo caminho que você tomaria, não tomaria o mesmo caminho, ou ele não tem o mesmo modelo mental que você. E talvez ele vai chegar no mesmo lugar, só que por um caminho diferente. E uma das reclamações que eu escuto desse lado é, poxa, falou que ia confiar em mim. Aí quando eu comecei a me movimentar, me jogou de novo pro modelo dele. Então ele não confia em mim. Opa. Fala, calma, não é que ele não confia em você. Talvez o que tem é uma visão diferente de qual o melhor caminho. E provavelmente os dois caminhos são bons. Que tal você sentar com o teu gestor e explicar para ele o que você está imaginando e ouvir um pouco dele. Então, assim,
da nossa parte, a gente tenta educar o líder para que ele faça uma conversa mais interessante com o gestor, que no caso aqui a gente está falando o dono da empresa. Mas talvez aqui um convite à reflexão também, né, para os donos de empresa, de ouvir um pouco mais. Ó, é para cá que a gente está indo. Esse é o resultado que a gente precisa, da visão de futuro, que a visão de futuro engaja as pessoas, né? Não é só o faz. Faz por quê? Faz. Fica uma relação transacional e fria, tá bom. Então, o que eu vou fazer e quanto você vai me pagar? Outra coisa é por que eu faço, o que eu tô aprendendo com isso? Nossa, sério, é isso que você pensa? É para lá que a nossa empresa tá indo? Isso engaja, e a pessoa vai querer fazer. Se em algum momento ela decidir por um caminho diferente, chama e pergunta, o que você tá imaginando? Eu queria te ouvir. Deixa a pessoa falar um pouco. Pô, eu acho que isso... Pô, interessante. Sabe que normalmente eu teria ido por aqui? Sério? Por quê? Bom, você começa a abrir uma conversa de desenvolvimento. Só que tanto o líder desse empresário como o próprio empresário precisa estar disposto a ouvir e a contribuir. O que acontece que eu vejo muito nas conversas que a gente tem com empresários que estão entrando no programa Strates. E os que já estão também, né, Campa? Não tem jeito. A ideia inicial é a mesma. Eu tô aqui, tô fazendo o meu trabalho no dia a dia, pego um líder, coloco ele para liderar e ele não consegue liderar. Ele não tem a competência necessária para fazer aquilo acontecer. Aí eu tenho que pegar de volta. Então ele é aquele... Antigamente a gente dizia assim, gato escaldado tem medo até de água fria. Então ele demora para soltar porque ele já sofreu com isso. Ele soltou para uma pessoa que não conseguiu fazer aquilo que ele precisava, provavelmente porque não passou o modelo mental, ou porque era o melhor líder da outra empresa lá, ou era gerente de setor, alguma coisa assim, e ele foi contratado de lá, foi colocado aqui, mas aqui não tem estrutura. O que é a estrutura? Toda a questão de sistemática de trabalho da empresa. Se não tem uma sistemática de trabalho, cada um vai fazer do jeito que quer, cada um vai fazer o seu melhor. Só que o líder que está entrando, ele quer dar o seu melhor. E o empresário quer dar o seu melhor, só que os dois não conversam. É que normalmente, aí tem uma pegada aqui, que normalmente... É bem aquilo que a Paty estava falando, Exatamente. né? Normalmente, o empresário ele não tem claro assim, o que eu espero de um líder. Ele quer um líder, às vezes, olha só, ele quer líder, que é o cara que resolve os incêndios, que resolve os pepinos e pouca atenção para a equipe. Atenção mais para aquelas situações emergenciais que vão surgindo. Então, esse é o primeiro ponto, a falta de clareza. Em vez de desenvolver pessoas, ele está ali fazendo, resolvendo. Ou seja, está tirando do ombro dele e passando para o ombro de alguém. A segunda coisa... Isso aí nós vamos ter que falar mais. Tem que fazer um podcast só para isso, né? Só para isso. E outro ponto, muitas vezes, é que o jeito de escolher um líder tá errado. Como que normalmente se escolhe um líder? Eu vou pegar o meu colaborador mais antigo, porque é o cara que mais está comigo, mais sabe fazer, mais entende da minha empresa, ou vou pegar o melhor executor. Por exemplo, mais sabe fazer. O melhor vendedor da equipe vira o líder comercial. O melhor da produção, o melhor de qualquer setor, o melhor vendedor, bota o cara para líder. E aí, normalmente, a conversa é assim. Tô pensando em passar você a gerente, a supervisor encarregado. Você quer? Na cabeça da pessoa vem duas coisas. Vou ganhar mais. Vou ganhar mais. Óbvio. E vou ter um status, né? Um status maior. Né? Reconhecimento. Reconhecimento na minha equipe, lá fora. Beleza. Só que ela não percebe que ela vai ter mais responsabilidades. Vai ser cobrada antes, como papel de executor, de operacional, ele era cobrado pelos resultados dele. No papel de liderança, ele vai ser cobrado pelos resultados da equipe. De todos. De todos. Então, falta muito esse alinhamento. Em primeiro lugar, falta clareza de saber o que cobrar de um líder. Segundo lugar, falta esse discernimento de entender quem é que está preparado para esse tipo de cobrança. Ou qual é o treinamento que eu preciso oferecer para que essa pessoa esteja preparada. E eu fiz minha carreira primeiro executiva, né? Depois que a gente fundou a Bússola. E eu posso falar para você, de empresa pequena, média, grande, as pessoas são jogadas na liderança. Concordo. Então, assim, não é uma coisa, liderança não é talento natural, tem, não tem. Não é assim. Liderança é uma habilidade que se desenvolve. Qualquer pessoa que esteja realmente disposta a se desenvolver e que goste de estar com pessoas, né, e foca em resultado, pode aprender. Só que isso... então é o meu melhor resultado, eu vou promover a líder. É o meu melhor executor, eu vou promover a líder. Tempo de casa. Isso tudo que você trouxe é o mais comum e é o pior dos negócios. É o pior dos negócios, porque tem dois problemas nisso. O imediato, porque nem sempre as pessoas que estão ali validam essa pessoa como líder. Ele pode sofrer um boicote do time. Ele pode sofrer pressão que o time vai testar. Então vamos ver se você é bom mesmo.
e ele não está preparado para lidar. É. Porque ele não foi ensinado a lidar com pessoas e conduzir pessoas para resultado. E o que acaba acontecendo? Esse líder vira o que a gente chama na bússola de líder executor. Que ele desce no operacional para entregar. E na ânsia pelo resultado, o próprio dono da empresa fala para ele, vai lá e faz, eu não quero nem saber, resolve isso aí. Eu tenho uma história... No nosso caso, muitas vezes o empresário desce Ele desce para fazer, mas aí ele acha que o líder agora vai lá e faz. E ele acha bonito o líder ele pegou fazer. a mochilinha dele, com as pedrinhas dele, largou nas costas Então, do líder. Só que ele quer que o líder faça, não é? Ao invés de É. ensinar as pessoas. Acontece Isso muito. é um erro. Eu tenho um episódio, né, em uma das empresas onde eu trabalhei, que eu lembro que o diretor, eu já estava numa posição mais sênior, era uma gerente sênior, era gerente de gerentes, numa grande empresa. Eu lembro que o diretor reuniu a gente e disse assim, olha, precisa de tal coisa, tá. Deu lá o que ele precisava. E aí ele terminou dizendo assim, ó, eu não quero nem saber quem vai pintar a zebra, eu quero a zebra listrada. Foi assim que acabou a reunião. Não quero saber quem vai pintar a zebra, eu quero a zebra listrada. Pronto, é isso que eu quero. Resolve. O que aconteceu? A galera saiu para executar. Os gerentes sêniores. Foi pintar a zebra. Foram pintar a zebra. Pegaram o pincelzinho, tinta e começaram a pintar a zebra, né? Brincando aqui. Uhum. E eu falei, não, gente. Eu falei, não foi isso que ele pediu. Foi sim. Ele falou que é para pintar a zebra. Eu falei, interpretaram não. na literalidade, Ele né? disse o seguinte, ele disse que ele quer o resultado. Ele falou, eu não quero saber quem vai pintar a zebra. E você já entendeu que é você que tem que fazer. Tá errado, não é isso. Chamei, reuni meu time, dei instrução, fizemos. Na semana seguinte, reuniu todo mundo, entregamos ali. Aí eu falei pra ele, falei, cara, inclusive preciso reconhecer o meu time que fez esse trabalho. Aí ele fez, muito bom. Aí outro fez, não, aqui no meu caso eu que fiz, outro eu que fiz. Todos tinham feito, os meus pares, eu não. Falei, meu time fez, tem que reconhecer o time. Aí ele virou e fez assim, muito bom, por que vocês fizeram? Por que vocês não puseram o time pra fazer? Pô, você mandou pintar a zebra? Ele falou, eu não mandei pintar a zebra, eu disse que eu queria ela listrada. E por que eu tô contando essa história? Porque, às vezes, uma falha de comunicação, né? De estar alinhado com as suas lideranças, qual é o real objetivo? E, muitas vezes, estimular o seu líder a ser líder. Você não promoveu alguém para ele continuar fazendo o que ele fazia. Você promoveu alguém porque você acredita, e deveria ser o critério, que essa pessoa vai ser capaz de multiplicar esse conhecimento e levar pessoas para um nível de entrega muito maior. E tem uma frase que eu ouvi de um dos mentores ali da Bússola, ele falou num evento nosso, ele falou assim, toda vez, ele falou para os líderes, que você pensar em fazer o trabalho do seu liderado, porque por qualquer razão ele não consegue entregar, lembra de uma coisa, você tirou dele a chance de aprender. Concordo. E você não tem esse direito. Concordo, não é? Concordo. É maravilhoso. Essa frase é de um mentor que, na da Bússola, do verdade, Humberto, assim, ó, sendo aqui, dando os créditos a ele. Mas é isso, É verdade. cara. De um modo geral, as pessoas gostam de saber que elas têm capacidade de resolver problemas. E aí o papel da liderança também é ser este apoio na resolução. Não dar o caminho, não dar a solução, não fazer, mas garantir que as pessoas entendam como elas mesmas descobrir esse caminho, encontrar esse caminho, treinar para que esse caminho seja encontrado. E isso é desenvolver as pessoas. E qual que é uma lógica? Em qualquer setor, em qualquer empresa, quanto mais gente desenvolvida, quanto mais gente capaz de tomar suas pequenas decisões e resolver, mais aquela empresa vai crescer. E a contrapartida é que mais todo mundo vai crescer também. Vai ter mais chances, mais oportunidades. Mais cérebros funcionando. Eu sempre digo assim, para os líderes dos Strates. Eu vou dar uma algema para vocês. Vou te colocar uma algema porque daí você não vai fazer. Você vai ter que dar um jeito de ensinar os outros a fazer. Porque você não deve estar fazendo as coisas. No momento que você está fazendo o trabalho que era para o teu liderado fazer, você está botando um nariz de palhaço no teu próprio nariz. Porque você está ajudando a pagar o salário dele e você não está recebendo nada para fazer o trabalho que é dos outros. Então, faça o teu trabalho bem feito para você não precisar fazer o trabalho dos outros. E o O teu pior, trabalho né? é liderar. E o pior, né? Enquanto ele tá fazendo o trabalho do outro, quem faz o dele? Exatamente. Que é de pensar no futuro da empresa Ninguém. e exponencializar os resultados, ou pensar em parcerias, ou mercado, olhar para fora. Sim. Quem vai fazer esse trabalho? Ninguém. Né? Eu falo muito, se a gente começar a achatar, por isso que a gente fala muito que o líder executor é um erro, né? Não seja o líder executor, é o líder executivo, que a gente brinca muito com o executor executivo, né? Vocês Super sabem válido, dessa super linguagem sentido que a gente isso. usa ali. O executor, o executivo. E muitos chegam e falam assim, poxa vida, eu sou um líder executor e eu não sabia. Então, tá errado. Eu preciso ocupar o meu lugar de líder executivo. E aí eles mudam o comportamento deles dentro da empresa onde eles trabalham. E nesse momento eles acabam tendo aumento ou promoção. Por quê?
Porque ele passou a gerar mais valor para a empresa, ou seja, ele dá mais dinheiro porque agora ele está no papel dele, que é buscar as melhores estratégias para fazer o resultado acontecer. Antes ele estava só aqui, ó, cabeça baixa. E tem um monte de coisa acontecendo e ele não está vendo. Talvez um exemplo que eu lembro, na época que eu trabalhava na CIA. E tinha trocado o CEO da empresa e eu era da área de compras, né? Então, a gente visitava as lojas. E numa das visitas, ele escolheu alguns sêniors e eu fui junto. Ele falou, Patrícia, vamos comigo. Eu falei, vamos embora. Né? Visita a loja com o CEO da empresa, né? Todo mundo Bora. escolhe sua melhor roupa, né? Aquela brincadeira. Chegamos na loja, ele falou assim, tinha um rapaz ali da área, né? Fazendo reposição. Ele falou, cadê o gerente da loja? Aí ele fez assim, está lá na reserva, porque os produtos chegavam, né? Na reserva da loja. Tinha que pôr o alarme para levar para a área de vendas. Tava ele fazendo. E o gerente estava, porque era cultural. Era assim naquela época, né? Óbvio, não estamos falando de coisa mais de 15 anos atrás. Mas era cultural. Então, o gerente, ele era aquela coisa, mão na massa. Carregava a caixa. Bonito, Eu achava sou bonito. exemplo. Isso! O exemplo aqui, ó. Trabalho muito. E o que ele estava fazendo? Pondo alarme nas peças. E ele já sabia que era assim. O senhor novo chegou, ele sabia disso. Mas ele perguntou de propósito, cadê o gerente? Tá lá na reserva pondo alarme, que chegou um caminhão de hoje. orgulho pra falar Ó, isso. fica tranquilo que ele tá fazendo o trabalho tá dele, lá. né? Tá lá. Aí ele Trabalho. fez assim, pra ele, chama ele lá pra mim, fala que eu tô aqui, vim fazer a visita na loja dele. Aí ele, não, claro, eu vou lá chamar. Aí ele veio, meio que se arrumando, desculpa, eu tava ali pondo o alarme nas peças. Ele falou, mas por que você tava pondo alarme nas peças? Não tem gente na equipe? Não, porque chegou o caminhão agora. E aí, peça na reserva não vende, era fala pra justificar. Então, se eu coloco o alarme rápido, eu ponho na área de vendas, aí a gente vai vender. Ele falou assim, então, deixa eu te falar, você é gerente dessa loja. Enquanto você tava lá atrás, olha aquela senhora ali, ó, levantou a cabeça e não tinha ninguém para ajudar. Olha a fila que tá no caixa. Olha aquele equipamento que tá mal exposto o produto, olha aquele outro faltando. E você lá colocando E etiqueta. você lá pondo alarme? Ele falou, você acha mesmo que o seu papel como gerente é fazer o trabalho do seu time? Ou o seu papel como gerente é olhar o que está acontecendo na sua loja e fazer ela vender mais porque vai tudo rodar bem. Porque os processos estão azeitados e as pessoas bem direcionadas. Aí ele ficou parado. Ele fez o seu trabalho como gerente é garantir que a operação funcione e não executar a operação. Falei, meu Deus, aquele momento que você Você fala... desmanchou ali. Eu falei, caramba, né? Mas fato, é isso. É fato. Ele Só que tá o que certo. acontece, muitas vezes, é que tem pessoas em cargo de liderança, não interessa se é o colaborador em cargo de liderança ou se é o dono. Eles pensam exatamente como você falou. Se eu tô lá fazendo tudo, se eu tô resolvendo os pepinos, se eu tô dando conta de um monte de coisa, as pessoas vão ter orgulho de mim. Isso. E eu acho justamente o contrário. Eu também. Porque em toda empresa, Paty, então você vai concordar comigo, em toda empresa tem dois tipos de pessoa. Tem aquele bom, aquele que veste a camisa, e tem aquele que tá ali se abusando de certas situações. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do mal, tá? O ruinzinho. O ruinzinho, ele vai olhar para esse líder que acha que tá dando exemplo, e ele vai pensar assim, pô, que trouxa, que babaca, pagando para eu fazer o trabalho e tá lá ele fazendo. Vai dar risada e ainda vai falar pros outros. Deixa de ser bobo, cara, ele vem lá e faz. Você Esse ganha é o salário e ruimzinho. ele faz trabalho pra ti. Agora o bom, vamos lá, o bom. O cara comprometido, aquele que quer dar resultado, que quer ver aquele negócio prosperar, ele não vai olhar para esse líder e vai ter orgulho. Ele vai sentir pena. Coitado do cara, ele não merece. Ele é gente boa, mas tá ali tendo que fazer, tendo que meter a mão na massa. Agora eu pergunto assim, ó. A gente tem pena de quem? De quem a gente admira? Não. A gente tem pena de coitado. É. Pena a gente tem de coitado. É. E eu gosto de falar, não sei se Ninguém vai concorda trabalhar comigo. mais por pena. As Não pessoas vai. vão Não. se recolher por Eu pena. não sei se concorda comigo, mas pra mim, líder é uma pessoa que os liderados, eles têm que olhar pra cima e pensar assim, eu queria ser que nem aquela cara, aquele cara. Agora, alguém vai olhar pra um coitado e dizer eu queria ser igual a ele? E eu que não quero ter a vida dele, é isso que eles pensam. Exatamente. Por isso que muita gente hoje não quer chegar à liderança. Você viu esse movimento já. Por que essa Geração geração Z nova não quer? Não quer? Por quê? Tá falando o quê? Sua vida? Fica pra você. Fica pra você. Porque tá enviesado, não é? A vida do líder não é a vida da pessoa sobrecarregada. Porque ele é muito mais estratégico do que operacional. E para ser estratégico, você precisa de cabeça fresca. E cabeça fresca não é executando o tempo todo. Com certeza. Né? Então, de fato, eu também vejo da mesma forma que vocês. As pessoas procuram alguém para se inspirar.
Isso é uma reclamação muito comum. Eu não tenho ninguém para me inspirar na minha empresa. Eu falo, bom, isso está tudo bem. A gente não pode mudar os outros, mas o que você vai fazer com isso? Seja você o líder que as pessoas vão se inspirar. Então, inverte e leva para o cara. Entendeu? Então, eu concordo muito. Acho que é uma reflexão muito forte, talvez para as pessoas ali que hoje, né, têm orgulho de executar e que têm orgulho de ser o melhor no que faz. E tem uma provocação que eu faço para os líderes, que eles ficam até meio assim no começo. Eles falam assim, olha, Paty, você acha certo? Eu sou aqui, por exemplo, sou da área de TI e acabaram de colocar um diretor na minha área que nunca foi de TI. Que absurdo, o cara não sabe nada. Eu falo, mas ele não precisa saber. Ele sabe de liderança? Ele não precisa saber. Quem precisa saber é você que está executando, é o seu time, não é o seu diretor. O que ele tem que ter é visão de negócio e as melhores pessoas abaixo dele para garantir que aquilo vai acontecer da melhor maneira. Exatamente. Então, Mas é uma coisa também, Paty, que eu acho que falha muito em muitas empresas, na hora de passar alguém para um cargo de liderança, é não deixar claro para a equipe quais são os critérios na hora de promover alguém. Então, quando não deixa essa clareza, muitas vezes, e aí pega alguém de fora por não ter alguém interno, vai gerar esse tipo de situação, né? Um ciúminho. Pô, eu que sou o cara que mais entendo, que tinha que estar lá, deveria estar ocupando essa cadeira. Como é que foi contratar alguém se tinha gente boa aqui dentro? Mas aí faltou na cultura da empresa de deixar essa clareza. Olha, a gente vai colocar alguém, a gente vai ter que promover alguém para esse cargo. Estamos buscando uma pessoa que seja assim, que tenha competência para entregar isso e isso e isso, né? Mas deixar claro, bom, não tem ninguém na empresa com essa capacidade. Ó, gente, a gente vai ter que buscar fora porque ninguém se mostrou compatível com isso. Deixar claro os critérios é muito importante, porque muitas vezes ou vai ficar a leitura de que não se valoriza quem é de casa, tem que sair mesmo. Tá vendo? Aqui ninguém valoriza quem tá aqui dentro, só se dá valor para quem vem de fora, ou, é puxar saco. Por isso que fulano foi promovido. Boa. Que também eu quero ser ele, mas não quero ser puxa-saco. Não precisa ser puxa-saco, você precisa gerar valor e fazer a diferença. E gerar valor não é só fazer bem o seu trabalho. Talvez a gente precisa dar essa clareza para as pessoas também. Verdade. Né? Então, assim, qual que é o seu papel? Eu tenho que entregar esse resultado. Perfeito. Mas eu entreguei até 10% acima. Parabéns, você merece seu salário. Ponto. Acabou. Isso não te credenciou para o nível acima. O que vai te credenciar para o nível acima são outros comportamentos e outras atitudes. Então, por exemplo, quantas vezes... Outro dia eu fiz uma provocação assim. Qual foi a última vez que você entrou na sala do dono da empresa e levou um projeto que vai mudar a empresa nos próximos anos? Eu não, se não é meu trabalho. Eu falei, então tá aí. E você tá achando o quê? Continua você com a tua tá dizendo que o seu assim. trabalho é fazer o que você faz? Então, parabéns, faça ele muito bem para ter salário. Mas não reclame de promoção. Exato. É isso aí. Se você não pensou em nada diferente, você recebe lá a sua meta e simplesmente vai executá-la, tá ótimo, é seu trabalho. Mas isso não te credencia para nada. Mas aí que tá. Provavelmente uma empresa assim é aquela empresa que tem aquela cultura de se qualquer dificuldade me conta. Me chama, né? Me chama. Tô aqui. Levanta a mão, né? Faceiro. Me chama que eu resolvo, né? Mato no peito. Mas a cultura deveria ser inversa. Não me traz problema. Me traz solução para o problema. Essa deveria ser uma cultura enraizada nas pessoas. E essa é uma parte questão... de cima, né? Parte de cima. Essa é uma questão muito importante também, porque muitas vezes o que o empresário reclama daí do líder? Que vem uma ideia de jerico. Uma ideia idiota, achando que é uma ideia maravilhosa para surgir ali na empresa. O empresário ele precisa ouvir. Mas também, aquela ideia que vem tem que estar congruente com aquilo que a empresa está buscando naquela época. Se eu preciso de mais vendas, a ideia é preciso olhar aquilo, não vai ser reformar a planta da fábrica. Né? São coisas que têm que ser congruentes com os objetivos da empresa. E aí entra o papel do empresário de estar no estratégico, de fazer com que tenha um propósito dessa empresa, uma missão realmente boa, que tenha uma visão de futuro para onde que a gente vai, como você diz, sempre campa. Mas, Cris, qual é o papel do empresário? Tem uma pegada, quer ver? Ó? Só um pouquinho. Tá. Qual é o papel do empresário? Levar a empresa do ponto A ao ponto B. E aí fazer a coisa acontecer para realizar tudo isso, né? Se ele não estiver pensando aonde que a empresa vai chegar e ele não comunicar tudo aquilo ali, não tiver valores claros, não tiver critérios claros, vai virar uma torre de Babel onde cada um vai fazer aquilo que quer. E aí não vai chegar a lugar nenhum, ele vai chamar os líderes dele de incompetente, porque não tem nem congruência na fala. Mas aí é que tá. Qual que é a falha de muitos empresários? Você que tá ouvindo a gente, ó, não cometa isso, pelo amor de Deus. Tem empresário que eu chamo de James Bond. Sabe o agente lá, o agente secreto? É cheio de segredos, né? Ninguém sabe nada dele. Tem empresário que é assim. O cara não senta com a equipe, não reúne os líderes, não reúne a equipe para falar de metas, falar de objetivos, problemas, então nem pensar. Faturamento, olha só.
Tem muito empresário que tem tabu. A equipe não pode saber quanto a gente está faturando. E eu pergunto, por que não? Vão pedir aumento, vão crescer o olho. Cara, eles já fazem isso. Quando você não compartilha faturamento, eles fazem as contas deles. E normalmente não é aquela conta real. E normalmente eles não vê custo, não vê despesa. Então compartilha tudo. Por quê? Se eu não compartilho, como é que as pessoas vão me ajudar? Agora, se eu abro número, se eu abro meta, se eu abro estratégia, se eu abro planos... vem cá, gente, senta aqui comigo. O que vocês pensam disso? Qual que é a ideia disso? O que a gente pode contribuir? O que a gente pode fazer diferente? Então a cultura é de cima para baixo. Cultura é difícil alguém de baixo empurrar uma cultura. Mas quando vem de cima, é mais fácil enraizar. Eu vou ter gente que fecha com aquilo ali. Talvez um bom exercício, essa ideia de jirico, para pensar que tipo de informação eu negligenciei pro meu time. Exato! Porque se eles não estão conseguindo me trazer algo alinhado, é porque eles não estão com clareza de para onde estamos indo ou o momento que estamos vivendo. Total. E assim, as pessoas gostam de trabalhar numa empresa que está prosperando. Dá orgulho, né? Dá orgulho. Então não esconda, mas eu estou num momento de dificuldade. Diz para as pessoas e pede para elas te ajudarem a reverter esse cenário, porque elas vão se orgulhar. E ali você vai descobrir talento. Isso. E nós vamos fazer uma história diferente. E eu quero saber quem tá afim de fazer essa história junto comigo. Aí você vai descobrir. E o mais legal é que você espanta os ratos nessa hora. É, ótimo. Pronto. Tira quem não serve. Quem não serve, deixa embora. Deixa aí. Deixa e embora. vai, é livramento. Mas eu vou contar de problemas, as pessoas vão pedir demissão. Cara, é livramento. Não tem que demitir, não vai pagar. Mas você concorda que o talento sem informação, ele vai embora? Vai embora? Sim. Claro que vai. Porque ele se sente subutilizado, ele se sente travado. Sem oportunidades. Sem oportunidade. E assim, eu vou voltar de novo. Se você chamar as pessoas do teu time, se você mostrar o valor que elas têm, para onde vocês estão indo, e dar aquela clareza de o que se espera para um próximo nível, você vai ter um time muito mais coeso e engajado. Agora, certeza. todo mundo? Não. Não. E tá claro tudo bem. Não. Mas é o momento de você filtrar, de você avaliar quem tá realmente com você e quem não tá. E às vezes a gente se surpreende, né? Um desafio, um negócio totalmente complicado. Pô, como é que eu vou resolver isso? Largo para minha equipe, largo para meus líderes, às vezes em ideias que a gente não tinha nem parado para pensar antes. E vem ideias incríveis. Agora, se eu falo isso que você falou, ideia de jirico, nossa, a ideia que você me trouxe é uma ideia de jirico. Nossa, será que a acabou. pessoa vai vir e vai me trazer outra ideia? Nunca mais. Eu não vou levar bronca. Não vai, Acabou. não vai. Porque uma das coisas que é um fato, e para quem tá olhando, tá cuidando aqui dos líderes, é esse medo de passar vergonha. E se eu falar alguma coisa e alguém fala pra mim, nada a ver. Não é todo mundo que tem coragem de passar Levar vergonha, bronca. não. Exato. Então, por isso que é eu abrir o espaço, né? E permitir. E, de novo, toda ideia vai ser boa? Não. Nem as nossas são. Como Não, é que a gente vai julgar exato. dos outros? Exato. Não. E de repente alguém vai te falar alguma coisa. Uma coisa que eu já vivi também, que é muito louco. Às vezes você já fez algo de um jeito e não funcionou. Aí passa algum tempo, alguém te fala, vamos fazer tal coisa? Qual é a sua primeira resposta? Não, isso eu já tentei, não funciona. Mas é não que você tentou do jeito funcionou. certo. Então, e será que foi a melhor implementação? E será que naquele momento não funcionou? Será que agora não funcionaria? Então, tá um pouco aberto e dá esse espaço, dá clareza. Ó, é pra cá que a gente vai, até aqui a gente pode, senão qual é o plano B? Quando a gente troca de rota. E falar pro cara, pô, gostei que você veio aqui me falar isso. Isso mostra que você tá preocupado com a empresa. Só de você mandar esse recado positivo, o que o cara volta pra casa? Eu tô preocupado com a empresa. Recompensa. Se ele não tava, agora ele tá. A sensação de recompensa, Porque, né? pô, ele me vê. Foi reconhecido. Exatamente, foi reconhecido. O reconhecimento nem sempre é dinheiro, nem sempre Não é é. presente. De vez em quando, uma frase vale mais do que tudo tapinha isso. nas costas. Porque era aquilo que ele estava esperando naquele momento. Totalmente. É muito mais o reconhecimento pessoal do que o financeiro. O financeiro, ele vai vir. É consequência. Mas se a pessoa não estiver forte, se ela não estiver, né, engajada com aquilo, se ela não sentir que ela é parte, ela não vai dar o melhor dela. Ninguém dá o seu melhor num ambiente que você não é ou valorizado ou um ambiente de confiança. Eu não sei o que vão fazer com a minha informação. Isso que você falou, acho que tem muito sentido. Porque as pessoas, elas têm que se sentir parte daquele negócio. E é uma diferença muito grande entre me sentir peça e me sentir parte. Nossa, maravilhoso. A verdade é que ninguém é insubstituível numa empresa, nem mesmo o dono. Na verdade? Sim, verdade. Nem o dono. Verdade. Mas assim, ó, as pessoas, elas têm o seu especial, elas têm as suas características que elas vão contribuir. E qualquer dono de empresa, qualquer líder, ele tem que saber enxergar isso nas pessoas e fazer, através da cultura, fazer com que essas pessoas se conectem. E para nós, assim, é um filtro bem claro, que eu sempre falo com o pessoal que tá no Stratis.
Você quer saber se o cara realmente ele se sente parte da empresa ou se ele sente uma peça, ou se ele falar. Se ele vier e perguntar, ou se ele falar vocês, a tua empresa, ele tá se vendo como uma parte isolada. Agora, se ele falar nós temos um plano de fazer assim, nós vamos fazer diferente, cara, já é o primeiro sinal de conexão, ele tá conectado, ele sente que aquilo ali é dele também. E esse é o papel, porque eu acredito que todo mundo numa empresa, ele tem que ter meio que esse senso de dono, esse senso de responsabilidade, esse senso de fazer mais, de fazer aquele negócio andar. É legal. Verdade. E eu acho que tem um olhar também do dono da empresa, né, do empresário, de olhar para as pessoas. Como você olha para as pessoas? Você olha para elas como despesa, como custo, como peça. trabalho, como peça, É. né? Como um trabalho. Ou você olha para elas como a sua grande fonte de aceleração de resultado? Eu já ouvi de um empresário uma vez que ele disse assim: eu preciso arrumar o meu equipamento. E o meu equipamento, e falava o meu equipamento no diálogo dele, o meu equipamento, porque eu preciso treinar o meu equipamento. Como assim treinar o equipamento? É um robô, O que é o uma IA. equipamento que você está dizendo que tem que treinar? As pessoas que trabalham para mim. Oxi. Então Puxa ele se vida, dirigia às pessoas como equipamento, entende? É. E ele reclamava de engajamento. Por que será? Bom, Que tem loucura, razão, né? Tem razão. Que loucura, né? Que loucura. Mas é isso. E eu vou usar aqui uma frase do meu sócio, que tá aqui assistindo a gente, Tá aqui assistindo ali. né? Mas ele fala isso, ele fala: empresa cresce com pessoas. Com certeza. Você pode ter Então, o melhor olha maquinário, pras melhor pessoas do estrutura. jeito certo, né? Se não tiver gente, não vai. E tem uma questão assim, ó. A empresa é um CNPJ, a gente fala CNPJ, CPF. Pessoa, CPF. Empresa, CNPJ. Só que o CNPJ é mesa, cadeira, equipamento, parede, tijolo. Quem faz essa empresa acontecer são os CPFs que estão ali. Uhum. Então a gente sempre fala que a gente prepara primeiro o CPF para ele tocar um CNPJ. E quem vale mais nisso tudo é o CPF. E se você tiver forte como o CPF, teu CNPJ vai. Mesmo que tenha que ter o plano B. Se todo mundo tiver essa força, né? Mesmo que tenha que trocar modelo de negócio, mesmo que tenha que trocar sistemática de venda, mesmo que tenha que trocar tudo dentro da empresa. Se os CPFs que estão ali estão fortes, eles vão fazer acontecer. Não tem guerra que não se vença com CPFs fortes. Verdade. Agora sim, né? Não vamos romantizar, vamos falar a verdade. Trabalhar com pessoas dá trabalho? Claro. Claro, Dá trabalho, mas normal. trabalhar dá trabalho mesmo, né? É. Então vamos Exatamente, trabalhar do vamos jeito trabalhar, certo. Claro. Porque não tem jeito, trabalhar dá trabalho, é isso. É isso. Então, vamos fazer, só que de uma maneira onde as pessoas se sintam parte e que tudo tem que valer a pena. Porque pensa, a maior parte do tempo nosso acordado é fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando, exatamente. E 8 trabalho horas não por é dia. castigo. Não Sabe uma coisa Não é. assim, ó. Vamos olhar para a família agora, tá? Isso. Se a gente pensar que trabalho é castigo, o que os teus filhos, o que os nossos filhos vão pensar que trabalhar é ruim? Que exemplo, né, que a gente tá dando. É. E aí o que acontece hoje? Estão reclamando da dita geração Z, que a geração Z não quer trabalhar, porque os pais foram lá e disseram trabalhar é ruim. Uhum. Então vamos arrumar isso agora. Uhum. Vamos mas- mostrar, mas é trabalhar que do aí, jeito certo Cris, é bom. Mas aí essa história da geração Z, também acho que tem muito romantismo e muito mimimi em cima disso. Tem, também a geração Z tem. São todos? Não. Não, claro que não. Nossa equipe tem Então, o que muitos de acontece? geração Z que são incríveis. Mas é que tem muito empresário, por exemplo, que reclama disso. Só mas essa geração, essa não sei o quê. Cara, vamos olhar para quem você está contratando. Por que você está contratando esse tipo de pessoa? Ah, porque não tem ninguém. Não. É porque a tua empresa só está atraente para esse tipo de pessoa. Uhum. Por quê? Aquele bom, o que acontece assim? No mercado, o bom profissional hoje, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Se você abrir um classificado, tem um monte de oportunidades ótimas. Aí o bom, o que ele olha? Será que ele vai olhar para uma oportunidade ótima ou vai olhar para uma empresa que pensa desse jeito? Uhum. Então a questão é, se eu quero ter gente boa comigo, pegando junto comigo, eu tenho que ser uma empresa boa. Mas não basta ser uma empresa boa, eu tenho que mostrar que eu sou uma empresa boa. E é por isso que eu gosto de falar sempre, a gente bate muito lá no Stratis. Ó, você quer contratar gente boa? Se entenda que processo de contratar não é relacionado à compra. Que tem muito empresário que acha isso. Contratar é compra. Tipo, eu vou anunciar, contrato auxiliar de tal coisa, pago tanto. Tô comprando. Mas a contratação é uma venda. Tipo, tem boas oportunidades. Se eu quero aquele profissional bom, eu preciso mostrar pra ele. Cara, pra você, a minha empresa é melhor.
causa disso e disso e disso. Aí eu vou atrair gente boa. Mas é só Nossa. salário, Campa? Claro que não é salário, é muito mais do que salário. Tá aqui Porque eles pensam assim, no dia que eu Não tiver é. dinheiro, eu posso contratar pessoas melhores. Mas assim, ó, várias empresas que nós temos sociedade, a gente tem muita gente boa e a gente não tem os melhores salários. Mas o que? A gente tem oportunidade de crescimento, a gente tem ambiente, a gente tem cultura, tem um dia a dia, tem engajamento, possibilidades. Então é uma série de coisas que fazem a diferença. Eu ouvi uma vez uma frase que é muito verdadeira. Foi de um aluno da Bússola. Ele falou assim, sabe, Patrícia? Ele ocupa uma posição mais alta, né? Numa grande empresa, Ele virou e falou assim, sabe, Patrícia? Infelizmente as pessoas, elas pressupõem que as pessoas não querem entregar. Ah, Boa. ninguém tá a fim de fazer. Ele falou, não é verdade. As pessoas, elas querem voltar para casa realizadas e sabendo que elas fizeram a diferença. A gente tem que parar com esse olhar de que ninguém tá a fim de nada. Não é. Porque quando a gente dá espaço, todo mundo quer voltar para casa com a sensação de, cara, posso falar? Hoje eu fiz um negócio, foi incrível para a empresa. Hoje eu fiz a diferença. E essa sensação de realização, de fazer a diferença, vale muito mais do que salário. E aí vamos juntar o que a gente falou aqui, né? Dar visão de futuro, desenvolver pessoas, mostrar o quanto elas são importantes, ensinar a liderar e permitir que elas realizem. Você acha que a pessoa não vai querer trabalhar com você? Ah, claro que Claro que vai. vai. Ela vai. Porque todo mundo quer chegar em casa realizado. E tem uma coisa que eu gosto Todos de os falar níveis. sempre. Esse é o desafio. Esse é o Esse é desafio. o desafio. Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, ó. Se a gente olhar num modo geral, a maioria das pessoas tem uma vidinha medíocre. Uma vida de merda. A maioria das pessoas não tem a carreira que quer, não ganha o que quer ganhar, não dirige o carro que gostaria de dirigir, não mora na casa que gostaria, às vezes até a família não é a família que queria ter. E aí o que acontece? São pessoas que, por tendência, são frustradas. E aí elas vão no trabalho, vão na empresa, ali a empresa é uma empresa ruim, ambiente ruim, não desenvolve as pessoas, trata mal, não tem uma cultura legal. Como é que é a vida dessas pessoas? Então, eu enxergo isso como uma oportunidade. Se eu sei que a maioria das pessoas tem uma vida assim, pô, na minha empresa não vai ser assim. Uhum. Na minha empresa vai ser diferente. E eu tenho gente que tá lá no Stratis que compra essa ideia de tem que fazer diferente. E é incrível, porque a gente ouve muitos relatos de gente que diz assim, ó, de funcionário que chega na segunda, ah, ainda bem que chegou a segunda, eu vim pra cá, não aguentava mais final de semana. E geralmente é o engraçado contrário. isso, né? É engraçado, mas é real. Mas é porque o ambiente lá Porque da o ambiente empresa é bom. Em casa não é. É Na isso. empresa é. É Então se isso. inverte isso. É, E ele se aí ela realiza tá ali, né? ela tá Ele- ali como se estivesse numa partida de futebol, numa coisa que ela gosta, falando de futebol, que é a coisa que é comum do brasileiro, Exato, né? exato. Então é um prazer estar ali, fazer parte. E depois, essa empresa onde as pessoas gostam de trabalhar são aquelas que recebem currículo gratuito. Exatamente. Não tem nem vaga aberta quando vê tá chegando currículo Uhum. lá de gente que quer trabalhar. Olha É, pra porque base foi de dados, indicado, onde contratar é, e pronto. É isso. Foi É. indicado porque alguém que trabalha lá falou muito bem, porque alguém que foi lá ser atendido foi muito bem atendido. Então, os clientes também falam, né? Claro. E no fundo é isso, né? O que vocês estão trazendo é muito verdadeiro. A empresa ela tem que atrair e reter talentos. Exatamente. Tem que atrair. E repelir aquele que eu não quero. Isso, ter coragem de tirar quem não serve. Exatamente. Que às vezes aquele que é nocivo para o ambiente pode ser o de melhor resultado, né? Sim. É. E aí aquela decisão que a gente sabe que é dura. Como é É que eu dura. tiro alguém que entrega muito bem na operação, só que ele tá acabando com aquele seu ambiente, tá acabando com aquela área. Tô perdendo gente por Tá causa perdendo dele. gente boa, né? É. E normalmente essas pessoas não é incomum elas serem muito fortes com presença e inibir outros talentos, porque ela quer o Verdade. tempo todo ser a melhor ali, né? Ou o melhor ali. É que o pacote é único, né? É É. competência e comportamento. Tem que Perfeito. olhar as duas coisas. Perfeito. Não é Não uma adianta só. só ser o queridinho, Não, E não a entregar. o menininho da mamãe e não entregar. não. Verdade. E não adianta também ser aquela pessoa lá que é um trem, é um trator que faz a coisa acontecer É. e que passa por cima de todo mundo, mata a equipe inteira. É. Não Verdade. funciona. Não funciona. É. Vamos falar um pouquinho do negócio, Bússola Executiva? Pode ser? Vamos falar. Como empresa? Como é que se começou esse negócio? Eu comecei, na verdade, eu fiz a minha carreira no mundo corporativo, comecei lá como assistente, mas não tinha, teoricamente, as qualificações esperadas para a época. Estava numa multinacional, enfim, não tinha inglês fluente, não tem até hoje, aquela coisa toda. Então, tinha tudo para não dar certo. E o que fez dar certo, na verdade, não foi uma qualificação técnica, mas o que a gente está falando muito aqui de comportamento, de ser alguém que o tempo todo entendeu que o maior valor que a empresa estava me dando era o conhecimento, era o aprendizado, era a experiência, que isso nunca ninguém ia tirar de mim.
E não só, como o pessoal brincava, eles falavam assim, mas você não veste a camisa, você engole a camisa da empresa. Eu falava, obrigado. Não, mas não é um elogio. Eu falei, pra mim sou. E eu trocava de assunto, porque eu não queria entrar nessa conversa que não agregava nada. Eu queria aprender, fazer, realizar, né? E ver a coisa acontecer. Enfim. E aí, fiz a minha carreira, passei, né, por algumas empresas, cheguei até a posição de diretora. E chegou um momento que eu falei, cara, eu queria ensinar isso aqui. Olha só. Mas como é que você ensina? Eu ensinava para as pessoas que estavam na minha volta e dava certo, mas, poxa, como mais eu posso fazer até que... Queria ser contribuição para esse mundão de Deus. Eu queria, porque assim, como eu ouvi que eu não podia, e eu ouvi muitos nãos, você não pode, né? Eu acho que tem a frase que eu ouvi que foi forte, assim, quem você pensa que é pra achar que você pode ter o cargo que eu tenho? Mas isso só acontece com você, tá? Não, só foi comigo. Só comigo. Ninguém mais. Eu sei. Né? Então, assim, que hoje a gente fala de assédio moral, mas mais de 20 anos atrás não se falava de assédio moral. Vocês concordam? Era normalizado. Normal, Qual que é o claro. problema, gente, né? Tem que tá de mimimi. Não, nem se discutia, mas tinha muito isso, de diminuir, de quem é você e tal. Eu segui, eu não me preocupei com essas coisas, elas não me afetaram, mas eu vi muita gente boa ficar pelo caminho por isso, por líderes despreparados que minaram a autoestima das pessoas e que bloquearam elas de ter uma vida mais próspera. E aquilo me incomodava, não é justo, enfim. E aí, em algum momento, eu falei, cara, acho que dá para ensinar mais gente a fazer esse caminho. Aí daqui vai dali. Encontrei 2 malucos no caminho, que na verdade viveram dentro da minha casa desde sempre. Que são 2 irmãos. Quem será? O Rafael e a Lívia. O Rafa sempre foi empreendedor, a vida dele foi empreender. A Lívia fez carreira executiva também. Nós fizemos em segmentos diferentes. E aí falei, Lívia, o que você acha? Tal, e vai daqui. Aí chamo o Rafa sabe de marketing, aquela coisa toda, enfim. O que parecia um sonho, parecia uma loucura, de repente começou a tomar forma e foi dando certo. E eu acho que o mais bacana, e se você falar assim, poxa, de tudo que você olha para a bússola, do que vocês têm mais orgulho, eu acredito e tenho mesmo muito orgulho disso, é ver a quantidade de pessoas que tiveram a vida delas transformadas através do conhecimento. Uau. E hoje já é reconhecida como a melhor escola De formação de líderes executivos do Brasil. É isso mesmo. Quantos líderes já formou? Você tem esse número? Mais de 8 mil. 8 mil líderes. Mais de 8 mil líderes. E eu acho que o mais bacana, sabe, Campo, quando a gente vê aquelas pessoas que realmente... O indicador, para mim, acho que é o mais bonito de todos. O que a gente mede deles? Resultado, Com certeza. que é promoção, aumento, enfim. O cara estava desempregado, foi recolocado. Então, a média, pra você ter uma ideia, é de 42% de aumento. Caramba. Em 3 meses e meio. É muito rápido. Uau, né? Muita grana. É muita coisa. Muito reconhecimento rápido no mundo que ele é muito fechado. Que ele não tem. Muito Imagina, difícil. se você falar hoje para qualquer empresário, você daria 42% de aumento para alguém? Fala, você tá maluco. Mas quando o cara dá, por que eles recebem? Porque eles ficam melhores para o mundo corporativo. Eles entregam mais resultado, mais valor. E é essa marca que a gente quer deixar. Eu falo isso desde talvez das minhas primeiras lives lá em 2020. Eu falava assim, ó, o que a gente quer com a bússola é transformar o mundo corporativo num lugar melhor. Né? E isso vai acontecer. E eu acho que um dia vão olhar para trás e ninguém vai lembrar onde começou. Mas eu não me importo. Eu quero que realmente fique um lugar melhor. E eu brinco muito, falo, daqui a pouco meus filhos estão aí, vão melhorar esse lugar aí, eles dão risada e tal. Eu tenho aluno que fala, eu tenho neto, Paty, no mundo corporativo. Eu falei, então, gente, a gente tem a obrigação de deixar um rastro melhor por onde a gente passa. E normalizar o mundo melhor. Isso tem muito a ver com propósito. E é Tem isso que eu muito a acho ver que com faz toda a propósito. diferença numa empresa ter sucesso ou não, é a presença de um propósito ativo. É isso. Um propósito que é contagiado pelas pessoas. É Que as isso. pessoas se veem como parte. Nós, inclusive, só para você ter uma ideia, quando a gente vai fazer uma contratação, uma das primeiras coisas que a gente fala é falar o nosso propósito. E a gente também acredita que a gente vai melhorar a economia do Brasil através do verdadeiro empreendedorismo. E por que a gente fala esse propósito? Porque se a pessoa olha e diz, cara, tchau. Não serve. Não é pra você, não é pra serve. você isso Teu aqui. lugar não é aqui. Não é aqui. Você pode ser a pessoa certa ou no lugar errado. Mas se a gente aqui vê não que é. mexeu, disser, opa, já tem um caminho que dá pra gente avançar. Mas é isso, as pessoas têm que estar conectadas com um objetivo maior.
E sim, tem muito a ver. De novo, eu não sou hippie, tá bom? Não sou hippie. Então é isso mesmo. Gostei do termo, Gosto. não sou Não, Não sou porque hippie, assim, gosto senão de o pessoal dinheiro. acha que eu tô romantizando. Eu Aham. falo, não tô romantizando, Não, mas não. Isso é uma empresa, ela dá lucro, gosto do dinheiro, e tá tudo bem, vocês querem aumento, eu também quero ganhar mais, e tá tudo certo, assim, é bem transparente, mas é muito além do dinheiro. Eu acho que tem um lance de legado, sabe? Bacana. E legado é isso, é o que você deixa por As onde pessoas você vão falar passou, quando você não estiver mais aqui, quando né? você não tiver. Então é Exatamente. isso, o que que você deixa? E, E poxa, quantas- se a quantas- gente conseguir deixar esse mundo corporativo melhor, acho que tem um Com sonho certeza. realizado aí. Um sonho realizado, exatamente. E quantas pessoas estão abaixo hoje da liderança da Paty? Olha, o time não é tão grande não, você vai ficar um pouco chocado. Por que chocado? Porque não é um time grande, é um time altamente eficiente. Você tá querendo, você tá Mas aí que você tá tá querendo dizer certo. que quantidade de equipe é um indicador de... Não, eu acho que não, mas Acho eu acho que é que as indicador pessoas de vaidade, acreditam que né? elas precisam pôr É. muita gente embaixo para ter Não resultado, elas precisa. precisam das pessoas Das certas. pessoas Isso. certas, com o processo certo, né? Exato. Porque tem muito empresário que diz assim, eu tenho 5 empresas, eu tenho 300 E funcionários qual dá nas minhas lucro? E qual empresas. funciona sem E você? qual dá lucro dele não tira férias há Não. 18 anos e acha isso lindo. É. É, Mais comum do que você pensa. é. Não, eu acredito, mas é que eu acho que a gente tem que Desconstrói ter... isso. Não, eu tô bem com isso, mas é que as pessoas acreditam que você precisa de muita gente, você precisa de pessoas boas e comprometidas. Com E eu sou certeza. muito grata ao time que a gente tem dentro da Bússola Executiva, de verdade. Eu espero que eles escutem esse podcast e saibam o quanto eles fazem a diferença. E eles fazem a diferença, porque a gente não só transforma vidas, a gente, né, entrega resultado, faz a coisa acontecer. E só fazer um jabá do time aqui, deixar meu carinho para eles. opa, Recentemente isso é a gente bom. fez um evento e eles tocaram 100%. Então isso mostra Olha. o quanto as pessoas estão engajadas. E as pessoas que estavam lá sentiram, falaram, que time é esse? Então é isso, sabe? Tem as pessoas certas perto de você, porque os resultados serão incríveis. Porque essas pessoas, e eu não tenho dúvida, e naquilo que elas fazem, elas são infinitamente melhores do que eu. Infinitamente. Então a gente tava... Curiosidade, hoje de manhã, eu tava discutindo uma coisa até com o meu marido, antes de vir pra cá no café da manhã, o Sandro, não sei o quê, papapá. Aí ele, já perguntou pra fulana? Quer dizer, ele tá falando, você Ele perguntou também. a opinião da pessoa que tá no seu time, o que Olha ela só. acha? Então, poxa, é isso, né? Então, de Isso. fato, tem pessoas que fazem a diferença pro negócio, ao ponto dele me perguntar se eu fui perguntar pra ela. Tipo, Olha só. legal sua opinião, já vi sua visão, mas A e o tua que ela cultura já pensa? chegou até ele que nem tá na empresa. Não tá daquele jeito, né, Campa? claro, sim, Você sabe sim. como é, Tá a ouvindo vida as como coisas, ela é, é, né? é. Ele tá também, né? Também. Mas aí enrolou Não tem e como não me fugir. falou, né? Você viu Pô, como ele falou? Honestamente, eu nem sei o número de cabeça. Sabe aí o número exato? Vou chutar. Mais ou menos. 22. Abre lá o... Ah, 21, 22 Você tá vê bom. como é que é? Tá. Nem 20. exato eu sei o número de pessoas que tem ali. Legal, mas quer dizer que então você consegue realmente dar conta de 8 mil alunos com 22 pessoas. Consegue, a gente tem 22 22. pessoas hoje. Show. Consegue, e eu vou te falar uma coisa que eu acho que é muito legal. As pessoas sentem que tem pessoas desse lado. Eu sei que a gente tá na era da IA e a gente usa bastante IA, usa mesmo, Uhum. mas é gente cuidando de gente. E isso faz muita diferença. IA é apoio. IA é apoio Não vai maravilhoso. substituir as pessoas. Não, é um baita Precisa apoio. de é um alguém para baita operar apoio. as IA. Mas ele vai substituir algumas coisas operacionais. Então, Sim. tudo bem que as pessoas agora ocupem o seu devido lugar, né? Que o lugar do ser humano é conduzir a tecnologia, né? E não Sim. atender a tecnologia, não servir. É como sempre aconteceu. Historicamente, a máquina substitui algumas coisas, normal. Perfeito. Quanto mais a pessoa conseguir usar o intelecto dela para Isso. ganhar a vida dela, para crescer na carreira, melhor. É a né? gente Com que tem que certeza. evoluir e fazer uso da máquina, da inteligência artificial Exatamente. agora, né? Hoje Exato. mesmo eu estava lendo uma pesquisa, eu não vou lembrar o percentual, mas hoje eu vi uma matéria ali que falava que, eu não me lembro se era 80% ou 90% das empresas que foram avaliadas nessa pesquisa admitem pagarem até 50% a mais para as pessoas que dominam o IA, Uhum. por exemplo, né? Por quê? Porque sabe que complementa. A força de trabalho, ela se multiplica, Sim, né, com sim. isso. Ela dá mais velocidade, produtividade. E aí o nosso trabalho é, óbvio, conduzir as melhores decisões. Mas Exatamente. fazer uso, sim, da IA. A gente faz bastante uso, sim. Não tem Bastante mais também, convincente. A viu? gente estava Evoluir. comentando ontem, eu e a Cris, se tirasse o negócio do ar, eu não sei o que eu faço da minha vida. É, Da minha não, vida é. pessoal, inclusive. Tira o mic. A gente usa mesmo. Acabou, né? É. Ô, Paty, O dedinho ali, ó. Tem gente do time ali fazendo assim, ó. Não tira, não. Isa, eu vou contar uma fofoca agora aqui, então. Então Não é conta. da Rai. Só entre a gente Só aqui. entre Não, a Rai Não, é ela não vai maravilhosa. ouvir agora. Ela não Ela tá tá aqui aqui ouvindo acompanhando agora. a gente. Não é só, não, é de empresário, Rai.
Carrai usa a tecnologia muito bem. Você acredita que tem empresário que chega para nós e diz assim, eu não sou tecnológico, eu não entendo de tecnologia. E fala com orgulho. Com orgulho. Entendi. Pior é isso, com orgulho. Eu não entendo nada desse negócio. Sabe o que é? Eu não entendo nada de tecnologia? Hum. Eu não sei abrir um e-mail. É, Uau. por incrível que pareça. Então, aí dizem, e como é que o empresário que não tem vontade de aprender tecnologia vai usar inteligência artificial, vai entrar nesse novo mercado que é completamente tecnológico, depois, pós-pandemia, querendo ou não querendo, tudo é tecnologia. Sim. Para você fazer um curso, é tecnologia. Para você fazer um marketing, é tecnologia. Para você vender com tecnologia, você gasta menos. Para você treinar a equipe com tecnologia, você gasta menos e tem mais produtividade. Como esse empresário quer se colocar nesse mundo de hoje em dia sem tecnologia? Aqui é um puxão de orelha que eu estou largando para os empresários que estão ouvindo a gente. Se não ficou subentendido, agora eu vou falar de verdade. Se você não gosta de tecnologia, repensa, vai lá, reflita com os teus próprios botões e diga assim, a partir de hoje eu vou olhar para esse lado porque a minha empresa precisa evoluir, porque senão o mercado vai me engolir. Pronto, falei. A verdade é assim, ó. O meu pai tem 82 anos. E o pai sabe mandar e-mail, o pai sabe entrar no WhatsApp, configurar. Mas ele não precisaria, ele foi funcionário público a vida inteira. 82 anos teria toda a razão. A minha mãe também. Agora, um empresário dizer que não sabe mexer com computador, que não entende tecnologia, sinceramente, pra mim é triste ouvir isso. A minha mãe, até o último dia de trabalho dela, que ela aposentou com 70 anos, ela lia edital, ela fazia as coisas lá que são difíceis, né? Que ela era funcionária pública também, ela era professora, foi para um cargo um cargo público, né, que era importante, e ela cuidava das aposentadorias, ela sabia todas as leis, ela lia onde? Tecnologia. Então, se a pessoa idosa sabe fazer isso, como que um empresário de 40 anos, 30 anos não vai querer? Não existe. Ou 60, que seja. Agora eu queria puxar um ponto aqui, Paty, que a gente está falando do negócio bússola aqui, te perguntei de colaboradores. Você se importa em compartilhar com a gente o faturamento? Não me importo, não. Você quer exato, Rafa? Não, aproximado. Não precisa ser exato. Tudo é o Rafa, tudo do Rafa. Podcast, Ô, Rafa, você devia sentar aqui do meu lado fazer comigo. Hã? Mas eu já fiz o meu. Fala aí o exato. 12. 12 ao ano. Pronto. Legal, com Então, 22 pessoas. 12 milhões por ano com 22 pessoas. pessoas. Por que eu trouxe esse número? Porque tem muita gente que acredita realmente, eu não faturo mais porque minha equipe está pequena. Não é questão de equipe pequena. Não. É questão de estratégico, de fazer pausas estratégicas, definir um plano de negócio, para onde que a gente vai, como que a gente vai, engajar a equipe, ter processos, coisas que eu imagino que seja a tua rotina lá, não é? Se você tem, e eu concordo com você, se você tem um time preparado, de novo, com clareza, bem direcionado e com espaço para fazer dar certo. Se você tem clareza do que cada um tem para fazer, que são os processos implementados, e de fato, o líder maior na gestão do negócio, com visão de futuro e melhores caminhos, a coisa vai acontecer. Então, vamos cada um sentar na sua cadeira, cada um ocupar o seu lugar e permitir que os outros também ocupem lugares. E abrir espaço para que lugares maiores sejam criados dentro da sua empresa. Então, uma coisa que a gente falava desde o começo, desde a fundação da Bússola, é assim, a gente quer ter muitos altos executivos nessa empresa. Porque se a gente tiver muitos altos executivos nessa empresa, é porque a nossa empresa realmente está cada dia maior. Verdade. Então, não é o desejo de pagar menos. Eu quero é muita Pagar gente bem. muito bem paga. Exatamente. Eu quero é mais que muita gente prospere dentro da nossa empresa e fala, caramba, eu quero estar lá, porque eu cresço. E cresço não é só dinheiro de novo, mas sim, eu cresço e sou reconhecido e tenho a recompensa, que é reconhecimento e recompensa. Pô, maravilhoso, você imagina? O que a gente olha para o futuro, eu quero ter um monte de diretor na minha empresa. É isso. Aí nós realmente estamos construindo uma empresa onde as coisas acontecem com força, né? Imagina quantas ideias boas vêm desses executivos todos dentro da empresa para multiplicar esses milhões que já são faturados hoje. Muito mais, muito mais. E quanto mais qualidade de vida eu vou ter ainda. E aí fora o impacto lá fora, né? Ué, Exatamente. e eu também vou ter qualidade de vida? Com certeza. Por que não, né? Por que não? Ué, mas sim. Mas a gente tem e consegue ter qualidade de vida porque você tem um time
que faz as coisas acontecerem. Só que ter um time para ter qualidade de vida não significa torturar as pessoas, né? Também vamos deixar isso um pouco claro. Não, né? qualidade de vida tem que ser para todo mundo. Tem que valer a pena. Com Agora, certeza. não quer dizer que todo mundo tem vida mansa. Com Também certeza. não é verdade, não, Mas tá? você tem Só vida pra dar um mansa? recado aqui, Mas se alguém achar, vou trabalhar na bússola, que lá é vida mansa, né? Não. E você tem vida mansa? Não tem, Então. não tem. Lá é trabalho duro mesmo, mas no sentido de que a gente sabe muito bem o que faz, por que faz. Exato. E o quanto todo mundo cresce com isso. Mas trabalho é duro. Trabalha duro porque não é lugar de vagabundo. Não, Pronto. trabalha duro, mas cara. do jeito certo. A gente tem que respeitar as pessoas que confiam na gente. Uhum. Mas trabalha duro do jeito Entendeu? certo. Cada aluno, cada cliente confiou na gente. Confiou. A gente tem a obrigação de devolver isso para Com eles. certeza. Mas você E aí concorda você tem que se comigo? A equipe comprometer. trabalha duro do jeito certo. Com resultado, né? Isso. Trazendo resultado para a empresa. Porque esse é o jeito. É isso. E a verdade é que, assim, ó, há uma diferença muito grande da gente ter um trabalho duro de um trabalho burro. O que é o trabalho burro? É aquele trabalho que não dá resultado, que é bater cabeça, insistir num processo que não funciona, num jeito de fazer. Agora, quando a gente azeita isso numa empresa, a gente tem um processo, tem as pessoas conectadas com esse processo que fazem a coisa do jeito certo, o trabalho fica fácil para todo mundo. A gente carrega, não sei se você viu aqui, mas eu carrego uma pulseira. A Cris também tem, um monte de gente que passa pela gente tem essa pulseira. E aqui tá escrito assim, ó, se tá difícil, tá errado. Porque é um mantra nosso numa empresa. As coisas não são feitas para serem difíceis. Elas são desafiadoras. A primeira vez que a gente faz, talvez é difícil. Não sei fazer. Tô fazendo um negócio diferente. Saindo da zona de conforto. Mas aí qual é o meu desafio? Vou pegar esse negócio difícil e vou tornar ele fácil? Fácil, porque se ele se torna fácil, ele pode ser replicado. E isso é trabalhar inteligente. A Cris tem uma frase que eu adoro, que ela fala que é fazer trabalho de preguiçoso. Eu sou preguiçosa. Eu não gosto de ficar pensando todo dia a mesma coisa. Eu gosto de rotinas. Eu gosto de desafios também, mas naquilo que é do dia a dia, eu gosto da rotina. Por exemplo, eu guardo... Dia a dia entra no modo piloto automático e bora, né? Por exemplo, quando eu chego em casa, eu deixo minha bolsa sempre no mesmo lugar, porque eu sei que eu passo lá e já pego ela. Isso facilita a minha vida. Então, são coisas assim dentro da empresa também. Onde que a gente guarda as coisas, como é que é a organização, como é que são os processos. Como que eu falo com o cliente, como que eu recebo uma demanda, como que eu dou andamento. Qual é o tom que se fala com o cliente, não é cada um falar de um jeito. Isso se cria uma rotina. Não é que todo mundo vai ser robotizado, mas se cria uma rotina para a pessoa ter um norte e ela saber por onde começar e não ter que começar com uma folha branca. Quanto mais previsível, mais produtivo fica, né? Exato. Exatamente. Que não tem o receio. É ou não é? Faço ou não faço? É que a lógica é simples. Eu vou queimar a minha mufufa com coisa diferente, com desafio. Coisa de dia a dia, eu não preciso queimar. Quanto mais eu colocar isso no piloto automático, mais eu passar para minha equipe, mais eu tiver gente para resolver isso, aquilo, mais produtividade a gente tem. Então vamos deixar nosso cérebro para as coisas que realmente exigem essa demanda de pensar aquilo que não precisa, modo piloto automático, processo, pessoa executando aquilo ali, bora. E se você tem o processo, você consegue controlar aonde a coisa está escapando, né? Sim. Aí você que pode ir lá ser e... previsto, pode ser medido. Aperta os parafusinhos e bora, né? É isso. A gente só melhora aquilo que a gente controla. Exatamente. Então, se Só eu que tenho... se eu não olho, né? Vou controlar como? Ou se não tem o processo, como é que você controla onde escapou? Exatamente. Não sabe nem com quem falar, né? Não, e se você não tem o processo, você depende só de talento. Então, o talento, quando tem o processo, o talento ele complementa e a coisa anda muito melhor. Agora, se eu só tenho o talento, beleza, tô com aquela pessoa, tá acontecendo. E essa pessoa saiu da minha empresa, o que acontece? Deixa a cabeça aqui comigo e vai? Não, não é. Uma vez eu ouvi isso de um líder meu na época. Ele falou assim, Paty, pelo amor de Deus, não conte com o bom senso das pessoas. Aí eu, bom senso, foi porque o que é bom pra mim pode não ser pra você. Verdade. Foi, então quando você fala é bom senso, pra quem? Em que perspectiva? Ele falou, então não existe essa de bom senso não, tem que ter regras claras. Tem outra frase que é padrão. O óbvio tem que ser dito. Porque o óbvio, pra mim, pode ser diferente do óbvio pro campo ou do óbvio pra você, Paty. E aí, pra outra pessoa que tá ouvindo a gente aqui, o óbvio é outra coisa. É verdade. Então... É verdade. Porque cada um tem uma perspectiva, né? Sim. É a história da verdade, né? Que ela tem 3 lados. O meu, o seu e a verdade. É a verdade ninguém fala. Mas não é porque ninguém não quer falar. É porque você não vê. Você não consegue ver. A tua verdade é enviesada pela sua experiência, sua perspectiva, claro, né? a forma como eu olho pra ela, né? É claro. E tudo bem. Porque a gente isso. tem que entender que funciona assim pra, a partir daí, conduzir as pessoas pelo melhor caminho. É isso. E aí é um pouco do que a gente falou lá atrás, de conversa, pergunta, ou escuta o que a pessoa tem a dizer. Na verdade, se as pessoas quebrassem esses tabus da comunicação e soubessem comunicar melhor, a gente teria não só empresas melhores, mas um mundo muito melhor.
Que normalmente as coisas elas falham por falta de comunicação ou por clareza na comunicação. Mas a comunicação ela é um desafio em qualquer tamanho de empresa, né? Em qualquer lugar do mundo é um desafio. Em qualquer lugar. Não importa. Não é uma exclusividade. Às vezes, Não. na minha empresa Não. as pessoas... Não é. Gente, todo lugar. É um desafio comum. É um É desafio porque a comum. forma que eu falo não significa que a pessoa está interpretando o que está na minha cabeça. Isso Ela é não tem a desafiante. programação Não tem. mental que eu tenho. Não tem. Nem o repertório, né? O repertório é único, As a experiências, criação é né? única, a experiência é única. Então a gente trilhou caminhos que a outra pessoa que trilhou um caminho completamente diferente. Fiz o trava-língua agora. Mas é aquela questão. Por que eu tenho que pensar com a cabeça do outro e não trazer as ideias do jeito que eu acredito que seja a melhor forma para poder trazer esse resultado, como você falou antes? Mas isso também são pausas estratégicas que são necessárias a gente fazer para a gente poder avaliar isso, né? Como que tá isso no nosso dia a dia? Como que a equipe está pegando? Como que a equipe está vivendo isso? E a comunicação é responsabilidade de quem fala. De quem não fala, não de quem exatamente, escuta, né? Exatamente. Sim. Se A você pessoa não me entende. Não me entende. Então, você muda a que forma não se de fez falar, entender. querido, né? Claro, exatamente. Não é que combinar, deu ideia de Irica, então. O que eu posso falar diferente da que próxima no vez, geral, entendeu? né, É pai? isso. Exatamente. É o que E eu no geral, mudo. a gente tem uma mania, né? Todo ser humano tem essa mania. Que é colocar pelo em ovo, né? Querer complicar aquilo não é complicado. Às vezes é só chegar e falar. Aí a pessoa fica fazendo rodeio, um monte de história e não passa o recado, não fala o que precisa passar. Ou procrastina uma decisão, procrastina uma conversa, deixa o monstrinho ficar grande, começa a botar sujeira embaixo do tapete, quando vê, virou um monstrão desse tamanho, quando vai conversar com outra pessoa não tem mais volta. E aí se perde muitos talentos por conta disso. Então o líder também é se posicionar e fazer com que as pessoas saibam o que está passando na cabecinha deles, né? Verdade. Agora, a gente já está se encaminhando para o final desse podcast, então eu queria pedir para a Paty, o que você gostaria de contribuir, assim, não só para aquelas pessoas que querem se desenvolver como líderes melhores, mas também para empresários, que o nosso programa ele é para empresários que querem desenvolver lideranças, querem realmente ter líderes engajados com aquilo que realmente a empresa precisa para ter um crescimento com mais lucro, com mais liberdade. Bom, se eu pudesse, e você me deu espaço para trazer essa contribuição, é muito fazer, talvez é um resumo do que a gente conversou aqui, e fazer uma reflexão de, poxa, o quanto está claro para as pessoas o que é a tua empresa, para onde vocês estão indo e o quanto cada um importa. Esse é o primeiro passo. E um segundo passo é mostrar que sempre tem espaço para aqueles que fazem a diferença. E que a realização ela acontece quando a gente impacta algo. E lembrar todo mundo que o tempo todo nós estamos tocando pessoas e resultados. Então, você com seu colega de trabalho, você está tocando a vida de alguém e o resultado da empresa. Mas que todos são responsáveis pelo único resultado, que é o da empresa. Existem as áreas? Existem. As áreas têm suas metas? Elas têm. Mas que nenhuma parte da empresa é mais importante do que ela toda. Nem mesmo o dono. E quando a gente coloca a empresa na frente, as decisões elas ficam mais claras para todos. Então não é sobre a Patrícia, não é sobre o Campo, não é sobre a Cris, não é sobre o dono do negócio, mas é aquilo que precisa ser feito para que aquele negócio aconteça. E ele passa a ser uma responsabilidade de todos. Mas abre espaço, desenvolva os seus líderes. Tem muita gente boa, tem muita gente com potencial, mas com medo de dar um passo e ser mal interpretada. Abre espaço, conversa, tem uma rotina de ouvir as pessoas, mas direciona. Feedback talvez seja uma das coisas que eu vejo que é a maior dificuldade. Porque na bússola a gente fala para os nossos líderes, né? Vai pedir um feedback. Muitos assim, mas não me disse nada, só disse, não, tá bom, qualquer coisa eu te aviso. Eu falo, então volta lá e pede de novo de um jeito diferente, porque essa pessoa não foi ensinada a dar feedback. E tá tudo bem se você não sabe. Se você não sabe dar feedback, qual é a câmera? É aquela câmera que eu olho? Então, se você hoje é um dono de empresa, você não sabe dar feedback, tá tudo bem. Você procura o Campo, a Cris. E eu tenho certeza que você vai desenvolver a sua comunicação com o seu time, que você vai ter um time com resultados muito maiores e uma vida muito melhor. Então, se eu não sei fazer, eu procuro quem pode me ensinar. Se você é empresário ou empresária, cara, tá aqui, ó. São 2 profissionais incríveis, 2 seres humanos maravilhosos, que eu tenho um carinho enorme. E antes da gente ligar esse podcast, eu falei, ai meu Deus, tô nervosa aqui. Eles deram risada, mas é verdade. Então, se você tem a oportunidade de andar do lado de pessoas que são genuinamente
extremamente qualificados, seres humanos incríveis, ande com eles. Porque eles estão prontos para levar vocês para o nível que vocês sonham. Uau. Privilégio de quem está perto de Que vocês. vergonha agora. Que vergonha, muito né? obrigada. Um elogio desses Vergonha. aqui. Muito obrigada por abrir esse espaço e permitir que, de alguma maneira, eu trouxesse qualquer tipo de contribuição. E é um desafio contribuir com vocês dois na mesa, porque eu conheço vocês. Mas você E contribui admiro pra caramba vocês. aqui, você não tem ideia. Então, o sorte de quanto. quem anda com eles aqui, ó. Ó, escolhe com quem você anda nessa câmera aqui, ó. Escolhe bem com quem você vai andar. Cara, tu tem um negócio, você tem sonhos, você tem uma família, você tem famílias que você toca, os seus funcionários, seus colaboradores, seja lá qual o nome que você dá para essas pessoas, cada empresa dá uma nomenclatura. Eles têm famílias, eles têm sonhos, entendeu? Você tá todo dia tocando gente, tocando famílias, você está tocando o mundo, o nosso país. Então, esteja ao lado de pessoas que estão prontas para te fazer caminhar do jeito certo e cada vez melhor. Talvez essa seja a minha melhor contribuição para quem está ouvindo a Uau, gente. Incrível. Fiquei aqui desmanchado, aqui vindo de vocês. Isso aqui foi um elogio gigantesco aqui para nós. Você sabe que você é uma pessoa que a gente admira demais, né? Não só como profissional, mas como pessoa também. Uma amiga de coração. E os nossos papos com a Paty, né, Cris? Sempre leva horas e horas, né? Se esse podcast durasse 10 horas, com certeza ia Nós vinha longe. conversando antes que uma conversa nossa, ela começa hoje, continua daqui 3 meses, quando a gente se encontra de novo, ou amanhã, se a gente se encontrar de novo. Ele não tem fim. Não tem fim. É uma conversa muito fluida e genuína. Porque a Verdade. gente criou uma amizade profunda e verdadeira. Porque quando propósitos se unem, os corações se conectam. E eu acredito que nós temos propósitos parecidos, que é de fazer o mundo um lugar melhor para se viver. A gente não quer um mundo melhor para os nossos filhos. A gente está criando filhos melhores para o nosso mundo. Não é só os nossos filhos que vieram da nossa genética, mas são todos esses filhos, empresários, líderes que a gente deixa para o mundo. Então é uma oportunidade muito grande que a gente Que é tem, uma que me responsabilidade emociona. também, né? Me emociona. É verdade. E ó, a gente fala aqui de pausa estratégica, né? Só para dar contexto aqui, ó, tem que fazer muita pausa estratégica de qualidade. A gente estava no almoço, né? Antes de vir para cá, para gravar esse podcast, a gente estava almoçando junto e estávamos eu, meu sócio ali, que está aqui comigo hoje, eu e o Rafa. E a gente estava discutindo negócio com eles, né? Pô, qual a visão de vocês pro futuro e tal? Aí no começo eles até ficaram, a gente falou, não, cara, a gente quer ouvir, fala aí. Aí que vocês entenderam que, pô, é verdade, já que eu tô no almoço aqui, é uma pausa, é um assunto gostoso. A gente tá falando de visão de Com futuro. certeza. Cara, com quem você senta hoje, você discute visão de futuro, de negócio, de modelo de negócio, de futuro de um mercado. A importância é estar com as pessoas certas. É né? isso, entendeu? Trocando ideias. Uma pausa, um almoço maravilhoso, né? É. Onde você sabe que a discussão, ela... Vale a pena. É, entendeu? Ela é positiva, ela é do bem, porque tem muita gente que não quer falar, né? Não, vou guardar pra mim. Meu segredo, põe aqui. Sim, guarda e aí resolve. Não, Então. porque também não consegue nem implementar sozinho. Mas eu acho que é isso, fazer pausas estratégicas com pessoas que geram valor. Acho que é Show. isso. Maravilha. Show demais. E, na verdade, esse é o conceito que a gente sempre deixou convite, né? De fazer pausas estratégicas. Pensar, sair um pouquinho da operação, sair um pouquinho do tático, sair um pouquinho daquele modo, assim, de, tem que resolver, apagar incêndio, correr atrás de vendas. Não, para de vez em quando, cria um momento na tua agenda, meia hora por dia, 1 hora por dia, quanto mais melhor. Para você parar, olhar para o teu negócio, olhar para as pessoas, conversar com pessoas, né? Se relacionar com pessoas que possam agregar de verdade para você. Como esse almoço hoje com a Paty e com o Rafa. Aprendemos pra caramba, né? Então isso é fazer pausas estratégicas. É parar estrategicamente para oxigenar, pensar, ter ideias. Paty, gratidão de verdade por você estar disponibilizando teu tempo e estar aqui com a gente. Contribuiu demais para o nosso podcast. Recados finais, Cris? Sim. Se você ficou reflexivo a respeito de tudo que a gente conversou e você diz assim, nossa, eu quero andar com essas pessoas, eu quero aprender com eles, a gente tem um projeto que é um programa de reestruturação empresarial chamado Strates. E aqui em algum lugar, aqui ou nesse vídeo ou na descrição desse vídeo, aparece um link para você poder fazer uma reunião de diagnóstico para a gente entender como é que funciona a tua empresa, como é que ela está hoje e ver se realmente a gente pode te ajudar. Porque se nós ajudamos mais de 4.000 empresários, a gente pode te ajudar também. E o que mais, Campa?
E o que mais? Aquele pedido, né? Para você que gostou desse conteúdo, gostou desse podcast, a Paty merece demais, né? Vem aqui, curta esse podcast, comenta, manda para aquele seu amigo empresário que está com dificuldade com coisas que a gente falou aqui. A gente tem também esse mesmo podcast, ele tá lá no nosso canal do Spotify. Você pode ouvir enquanto você está no carro, não assistir, né? Por favor, simplesmente ouvir, também curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda muito a que esse conteúdo possa chegar com para mais e mais empresários que talvez precisem dessa informação, assim como você. Então, finalizando o nosso podcast Pausa Estratégica, o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.